Desde o final de semana, muito tem se falado sobre uma possível ida de Vitão para o Flamengo. Afinal, a equipe carioca fez uma proposta ao Internacional, que foi recusada, e o Inter fez uma contraproposta, que a princípio também foi recusada pelo Flamengo. Mas está sendo feita uma pressão muito grande, não somente nos bastidores, mas também publicamente, através da imprensa do Eixo Rio-São Paulo, para forçar essa negociação. E a atual situação é a seguinte: pela parte do Internacional, o Inter não quer vender o Vitão. O primeiro ponto, como já falei por aqui, o interesse do Inter é segurar o Vitão ao menos até a janela de transferências da metade do ano. Principalmente por hoje ser um jogador muito importante do elenco colorado, ser o único zagueiro realmente titular incontestável, e também porque o Inter acredita que, mantendo o jogador ao menos até a metade do ano, ao menos até a próxima janela, ele tende a valorizar e o Internacional ganhar mais. Só que há um problema nessa situação. Isso porque tanto o Vitão quanto o empresário dele, Juliano Bertolucci, veem com bons olhos essa transferência para o Flamengo. Sim, torcedor colorado, o Vitão também está vendo com bons olhos, também quer esta transferência para o Flamengo. E profissionalmente, por motivos justos. Ele vai ter uma valorização salarial, ou seja, vai receber mais do que recebe hoje no Inter, com um contrato longo de 4 a 5 anos, é o que tem sido falado. Vai jogar num time do Eixo Rio-São Paulo, com uma enorme exposição, como o Flamengo tem hoje, e principalmente facilita o seu sonho de jogar na seleção brasileira. O Vitão, inclusive, no ano passado falou sobre isso, que sabe que jogando aqui no Rio Grande do Sul, as coisas são mais difíceis, que ele pode estar desempenhando um bom futebol, mas que mesmo assim a preferência não é pelos jogadores daqui, que mesmo ele jogando muita bola, a preferência nunca vai ser por ele para a seleção brasileira, justamente porque ele está fora do eixo. Então esta também seria uma oportunidade de ouro para o Vitão talvez ser convocado para a seleção. E pela parte do empresário também está havendo esta pressão muito grande. Aliás, é o mesmo empresário do Thiago Maia, o mesmo empresário que recentemente fez uma pressão muito grande para que o Internacional negociasse o volante com o Santos. Não deu certo. E agora nos bastidores está pressionando o Inter a fazer esta venda, a realizar esse negócio com o Flamengo. Então a situação atual é essa. De um lado, o Inter não quer vender o Vitão, não quer perder o seu principal zagueiro num setor que hoje o Inter já está precisando contratar, mas por outro lado, tanto o jogador quanto o empresário veem com muito bons olhos essa saída para a equipe carioca. E antes da gente seguir para os próximos assuntos, eu já te peço que deixe o like nesse vídeo. E caso não seja inscrito no canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações no sininho para não perder absolutamente nada e ser um colorado muito bem informado. Bom, mas se o Inter não quer vender o Vitão nesse momento, o mesmo não vale para o Wanderson. Inclusive o Inter tem agora todos os termos acertados com o Vasco da Gama para que a equipe carioca compre o atacante colorado. Isso porque o Inter vê como uma última oportunidade para conseguir ganhar algo, para conseguir lucrar com o Wanderson. Afinal, o contrato dele com o Inter acaba no final de 2025. Então, a partir da metade do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol mundial e sair de graça no final dessa temporada. Então, embora seja um jogador que o Roger goste muito, que o treinador colorado ache uma peça importante para essa temporada de 2025, o Inter tá pensando no lado financeiro e vê esta oportunidade desta venda para o Vasco da Gama como algo muito benéfico, muito bom para o clube. Mas se o Inter, a equipe carioca, tem tudo já encaminhado, todos os termos acertados, falta uma coisa muito importante: convencer o Wanderson de querer jogar no Vasco da Gama. Como eu já trouxe informação por aqui, na semana retrasada, o empresário do Wanderson, que também é o seu irmão, declarou que ele vai cumprir o seu contrato com o Inter até o final. Ou seja, que o Wanderson não deve sair do Internacional nesse ano de 2025. Então sim, embora seja do interesse do Inter vender, fechar logo este negócio, tanto que já tem tudo acertado com o Vasco da Gama, tem que convencer o jogador,
tem que mostrar para o jogador que isso não é bom somente para a instituição, mas também para ele. Que lá no Vasco ele vai ter mais oportunidades, vai poder ser titular, coisa que hoje ele não é por aqui. E o Inter tem uma preocupação para esse campeonato gaúcho. Aliás, campeonato esse que nesse ano ganha um tom ainda mais de Copa do Mundo para o Internacional. Há nos bastidores nesse momento uma preocupação muito grande com o volante Fernando. Ele que inclusive ficou fora até do banco de reservas no amistoso contra a seleção mexicana, justamente para fazer controle de carga. E há neste momento esta preocupação com a condição física do volante colorado. É incontestável, é inquestionável que o Fernando, estando bem fisicamente, é titular absoluto do Internacional. Só que é um jogador de 37 anos de idade, que já acabou a temporada passada não estando bem fisicamente, desfalcando o Internacional. E agora começa essa temporada ainda sendo desfalque. Então, internamente, o Inter trabalha para contar com o Fernando nas principais competições do ano, ou seja, para Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E por isto, o Inter trabalha com a possibilidade de não contar com seu volante, ao menos na fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Ou seja, a tendência hoje é de que o Fernando não atue em nenhuma partida nesta primeira fase do Gauchão. E como a gente sabe, obviamente, o Inter vai passar para as semifinais do Gauchão. Não tem como não passar. E aí sim, quando o Inter passar para as semifinais, vai ocorrer uma nova avaliação da condição física do Fernando, se deve utilizá-lo e se ele estiver bem fisicamente. E o Inter entender que utilizá-lo nas semifinais do Gauchão e numa possível final não vai comprometer o físico do jogador para as maiores competições do ano, vai utilizá-lo. Mas hoje a preferência, hoje a prioridade é preparar o Fernando fisicamente para as 3 maiores competições de 2025 e acabar deixando um pouco de lado o Gauchão nessa situação. E agora eu quero a tua opinião aqui nos comentários. Como é que tu tá vendo essa situação envolvendo o Vitão, essa pressão toda que tá sendo feita em cima do Internacional? Tu acha que mesmo com a vontade do jogador em sair, ir pro Flamengo, o Inter tem que fincar o pé e manter o jogador por aqui, mesmo que ele esteja querendo sair? Ou tu acha que quando o jogador quer ir, embora o Vitão hoje seja muito importante, o Inter tem que liberar? E sobre a provável ausência do Fernando em toda essa primeira fase do Campeonato Gaúcho, quem é que tu acha que tem que ser o substituto? Ronaldo, que tá chegando? O jovem Luiz Otávio? Ou o Inter precisa contratar um outro volante já para esse Campeonato Gaúcho? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E eu também te convido a se tornar membro do canal. Tem 2 planos baratinhos, então se couber no teu orçamento, se não vai te fazer falta, considere se tornar membro e também apoiar financeiramente o meu trabalho. E também já aproveita e me segue nas outras redes sociais. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!